tentando me habituar com essa encarnação de modernidade, entendeu? Eu já vivo na minha outra vida. Essas coisas assim me tiram um pouco da minha zona de conforto. Deixa eu pegar essa página aqui. Ó, adorei a página, achei lindo. Eu sempre gosto de meditar. Meu filho falou: mãe, você vai gostar dessa página. Principalmente quando fala de ajudar o próximo. Isso é muito importante. E essa ajuda que a gente pode dar ao próximo vem muito também das nossas condições como pessoa. O que vai movimentando os nossos atos, as nossas palavras, os nossos gestos. E isso aqui tem até a ver com o nosso estudo de hoje. É um estudo diferente que eu vou fazer com a minha amiga Georgina, ou a Georgina vai fazer comigo, tanto faz. Mas essa união aqui já vem de muito tempo mesmo. Vou dizer, não vou pensar que a gente é velha, né, Georgiana? Nós somos desde o jardim da infância. Mas, enfim, também eu acho que representa a nossa vontade. Sabe? A vontade que a gente, há muito tempo, mas há muito tempo mesmo, a gente ficava falando: Georgiana, você canta, eu falo alguma coisa, quando você canta, eu falo da letra da música. Era mais ou menos isso que a gente combinava, né? Aí, de repente, surgiu falar da vontade. E a vontade nos movimenta o tempo todo. E a vontade de ver os amigos, tá aí Fred e a Lili, que vem visitar, a Cláudia, deixa até a gente meio assim, mexido, né? Porque é bom ver pessoas que a gente gosta e que tem um tempo que não vê, principalmente dentro da casa espírita, né? Então, gente, fala da vontade. Quando a Jo sugeriu esse tema, eu fico muito fora da minha zona de conforto quando alguém sugere um tema, porque eu sou obrigada a estudar um pouco mais para entender aquele tema. E, por incrível que pareça, eu procurei, fiquei olhando muitas coisas para falar sobre a vontade e me senti um pouco vazia. Porque a vontade está em tudo. Está em tudo. Sem vontade, nem isso aqui aconteceria. Nem essa casa, e a gente não tem ideia do que é a vontade mesmo. O que significa isso para a gente? Inclusive a vontade, eu já pulando com a minha própria fala, é um atributo do Espírito. E nós somos Espíritos. Então é um atributo, é uma coisa que é nossa, que a gente pode usar a nosso favor. Né? Aí tem, né, a vontade boa, a boa vontade, a má vontade. Mas eu vi rapidinho uma fala de uma estudante de filosofia falando de Kant, e Kant dizia que a vontade, olha, o filósofo ele não é espírita, né? Pelo que eu sei, e ele falava que a vontade faz com que o homem se torne mais feliz e melhor, ou se torne melhor e mais feliz, porque quando somos melhores, certamente somos mais felizes. Ninguém pode ser feliz sem ser melhor. E a gente só se torna melhor quando a gente também tem um olhar para o outro, né? Quando a gente consegue ver que nós não somos sozinhos e que a gente precisa dessa vontade, dessa boa vontade para estarmos em comunhão com os outros. Aí eu fiz aqui um roteiro. Eu trouxe uma porção de papel, sabe, gente? Estou só assim. Já sumi aqui do negócio aí, né? Eu fui no Atmos e fiz tinha um curso de modernidade, né? Fazer palestra com PowerPoint, não sei o quê, e as letrinhas que sobe, aquela coisa ali, aquela imagem linda, para me humilhar também. Aí eu descobri assim, gente, eu sou antiga, eu não sei fazer nada dessas coisas, sou do papelzinho, ó. Eu gosto disso aqui, ó, papel. E como a idade vai chegando, a memória vai ficando um pouco mais curta, o papel é bom para eu não me perder. Mas eu pensei assim, vou começar a falar da vontade sobre o que é a vontade. Nada melhor que um dicionário para ajudar a gente. Então tá lá. O que é a vontade? Substantivo feminino. Bom, ninguém sabia disso, né? Faculdade que tem o ser humano de querer, de escolher, de livremente praticar ou deixar de fazer certos atos. Isso é a vontade. Então a gente tem livre-arbítrio para usar a nossa vontade da maneira que a gente quer. Mas tem um número 2 que diz força interior que
impulsiona o indivíduo a realizar algo, a atingir seus fins ou desejos, ânimo, determinação, firmeza. Então, é uma força superior, é uma coisa que está aqui, ó, dentro da gente, não está do lado de fora de ninguém. E às vezes é difícil, né? Minha avó dizia assim: vontade é coisa que dá e passa. Menina, fica quietinha aí que daqui a pouco passa a vontade. Minha avó dizia isso para mim, né? Tem coisa de antigo mesmo, né? Mas não é assim. A vontade não é coisa que dá e passa. A vontade tem que ser trabalhada. Ela tem que ser verdadeira, né? Dentro da gente. Aí eu fiquei pensando nessa colocação, né? nesse significado da vontade, e fiquei procurando a minha própria vontade. Aí eu fiz um passeio pela minha própria vida e vendo todos os momentos onde realmente a minha vontade parece que superava a mim mesma. E eu me perguntava aonde que eu conseguia continuar. O que me movia para que aquela vontade de crescer, de modificar, de sair de uma situação difícil, vontade de trabalhar, e às vezes até procurar vontade onde não havia vontade, mas havia necessidade. Aí eu cheguei na vontade de Deus, né? Porque quem somos nós sem Ele, né? Tem uma frase aí de Caminho que diz, né? Deus sem você é Deus, você sem Deus é nada, uma coisa assim, mas é isso. Então fui lá ver o que era a vontade de Deus. É que vivamos de maneira santa, fazendo o bem e sendo gratos. Quem faz a vontade de Deus é abençoado. Aí eu fiquei pensando no Pai Nosso, né? Seja feita a vossa vontade. Eu fiquei pensando quantas vezes que eu pulava essa parte da oração. Porque às vezes eu achava que a vontade de Deus não era a minha vontade. E podia até não ser mesmo, mas a vontade dele era que era correta. Era aquela visão que eu deveria, ele ver mais do que eu vejo, né? Mas eu não conseguia. E muitas vezes a vontade dele parecia que batia de frente com a minha. Eu questionava e continuava buscando essa vontade dentro de mim. E fui continuando. Mais uma coisa que me fez refletir para poder falar aqui com vocês. Qual a diferença de vontade e desejo? O que é o desejo? O que é a vontade? Será que vontade e desejo é a mesma coisa? Será que a gente fica querendo alguma coisa e fala, eu estou com uma vontade de tomar um sorvete, né? Ou eu estou com um desejo de comer um doce? A gente acaba falando, assim, confundindo, né, a função da palavra. Aí eu fui aqui no dicionário também, para a gente poder definir desejo e vontade. Desejo é tudo aquilo que mexe no pensamento sem que se possa controlar. É o impulso, instinto e avidez pelo prazer das sensações. Aí, quando eu lembrei do prazer das sensações, eu me lembrei do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, na Instrução dos Espíritos, que fala da lei do amor. Gente, aquilo ali para mim é muito lindo. Mas logo no comecinho ele fala que no começo nós éramos instintos, depois passamos para as sensações e conforme vamos evoluindo nos tornaríamos sentimentos. Aí quando eu leio aqui, que de repente o desejo é como se fosse o impulso, o instinto, uma coisa mais assim, superficial, não é a vontade, como nós já vimos falar no próprio conceito dela, é de dentro. Então o desejo é uma coisa mais de fora, é uma coisa mais material, vamos dizer assim. Ele fala, vontade é a ação regida pela razão, independente da corrente dos desejos, ou seja, é o uso da razão para deliberar escolhas. E escolhas a gente faz porque nós temos o que? O nosso livre-arbítrio, né? E se usarmos mal o nosso livre-arbítrio, o que acontece com as nossas escolhas?
a gente acaba alongando mais ainda o nosso caminho. Eu acho que todo mundo aqui, independente da idade, deve ter feito algumas escolhas meio esquisitas. Eu fiz várias escolhas esquisitas. Mas Deus, Ele é tão bonzinho comigo. Eu acho até que gosta mais de mim do que de vocês. Me desculpem, mas eu sinto muito isso. Porque eu acabo sempre levantando. Por mais que a gente desça, por mais que a gente passe por momentos sombrios, nós temos o nosso momento de luz e é uma coisa muito forte, chega muito forte. E é assim que a gente vai tocando. Então, entre o desejo e a vontade, a gente já sabe que a vontade depende da razão. É uma coisa que você pensa, né, tia? É uma coisa que a gente cria aqui dentro da gente, né? E continuando, né, falando da vontade e do desejo, o que é mais forte? A vontade ou o desejo? Às vezes, dependendo da idade, o desejo é mais forte. Né? Quando a gente está naquela idade que está tudo aí muito confuso, a gente não consegue. Eu me lembro que a minha sobrinha, quando ela estava na parte já adolescente, ela andava, parecia até aqueles dálmata, aqueles cavalos, aqueles cachorros grandão, né, que bate, esbarra em tudo. Aí uma vez um amigo meu, que trabalhava com uma adolescente, falou assim: Rosângela, presta atenção, quando a criança está crescendo, ela ainda não tem a noção do tamanho dela. Por isso que esbarra em tudo, por isso que espavanada, né, como é que se fala, assim, toda... Aí eu fiquei pensando, e quando eu lembrava da Lorena, da minha sobrinha, ainda bem que ela não está ouvindo isso, eu ficava pensando, gente, é a idade, né, dos movimentos, dos rompantes, né, e o desejo acho que está mais nesse caminho. O desejo fica por ali, né? Aí conforme a gente vai ficando assim, mais experiente, que não compra mais tinta, acaba percebendo a diferença entre uma coisa e outra. E ele fala assim: a vontade tem senso de dever. Aí na mesma hora eu voltei lá de novo no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, onde vai falar sobre dever. E o capítulo 17, né, é aquele capítulo, né, que é o capítulo que eu mais amo, falando isso, né, sede perfeitos, e onde nós temos aquela fala maravilhosa que se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço em domar essas más inclinações, e vai por aí. E o que é o esforço? Né? O que é o esforço? Se nós pegarmos a questão 909, que eu digo que faz parte da minha vida, olha, eu vou só pegar o livro, mas não sei o que é a questão 909, tá? Daqui, já está aqui é só porque eu quero falar ela na íntegra. O homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Olha, isso a gente já sabe que o verdadeiro não é o espírito, é o verdadeiro, né? O que é todos nós aqui, porque nós somos topo de linha. Então, o verdadeiro... Gente, vocês não podem, vocês são. Então, o verdadeiro espírita, ele tem como domar aquelas más inclinações que tem lá no capítulo 17. É fácil. Gente, é muito fácil. Não tem nada de complicado. Só que os espíritos respondem sim. Então, vocês já sabem, nós já sabemos. Podemos sim domar as nossas más inclinações, né? Através dos nossos esforços. Aí os espíritos respondem sim, e algumas vezes com muito pouco esforço. Eu acho que isso aqui foi um erro de grafia. Não deve ser pouco esforço, porque eu me esforço muito e não saio do lugar. Então esse pouco esforço deve ter sido um erro aqui na hora de digitar. Mas ele continua: é a vontade que lhe falta. Como são poucos dentre vós que se esforçam. É a vontade que vos falta. Então, a vontade não é simplesmente querer tomar um sorvete, ou querer mudar de profissão, ou passar no concurso público, ou arrumar um casamento, ou ter um filho. Ou é tudo isso? Ou não é nada disso? Porque a vontade é muito mais forte. Mas os próprios espíritos nos falam que a nossa vontade é pouca. Mas por
vontade é pouca. O que acontece dentro da gente? Eu me pergunto isso sempre também. Por que a gente tem tanto conhecimento, a gente estuda, a gente se emociona, a gente sabe o caminho? O que nos impede de continuar? O que nos impede? Por que quando a gente escuta qualquer fala dos ensinamentos de Jesus, das coisas, das promessas, vamos dizer assim, de que a nossa vida se torna melhor? É a primeira questão das 614. Como é que nós podemos ser felizes ainda nesse mundo? Seguindo a lei de Deus. Porque são só 10, gente. Se fossem umas 500, mas são só 10. 10. Aí ele, porque ele sabe que a gente é meio preguiçoso, fala assim, olha, são 10. Mas se vocês cumprirem só a 10ª, vocês já estão bem pra caramba. Que é a lei de justiça, amor e caridade. Né? E se a gente vai lá para essa lei de justiça, amor e caridade, a gente pega a bandeira já falo a bandeira do Brasil, que também que eu parei, a bandeira do Espiritismo, que fala que fora da caridade não há salvação, e a gente começa a se achar muito caridoso, porque a gente dá 1 quilo ali, 1 quilo de comidinha ali, dá uma roupinha, faz uma cesta básica, dá uma comidinha na rua, e não sei o quê. Aí, Kardec, como também já sabia que a gente é meio vagaroso no raciocínio, pergunta logo como é que Jesus entendia de caridade. O que era caridade para Jesus? Aí vem lá, indulgência, benevolência e perdão. Então, a caridade é muito mais do que isso. A caridade é você ser bom com o próximo, é você entender o próximo, é você perdoar o próximo. Por quê? Porque quando você está falando do próximo, você tem que lembrar que você pode ser o próximo. Em algum momento, ou em todos os momentos, nós somos o próximo. Somos próximos um do outro. Mas quando temos boa vontade, como Kant já dizia, que é só um filósofo, né? A gente pode ser feliz a partir do momento que a gente usa essa nossa vontade da maneira correta. Eu estou te atrapalhando? Eu estou atrapalhando? Porque eu não sei a hora que a gente está fazendo isso junto, né? Mas ela está ali, olha para mim, eu estou meio preocupada se eu estou passando de tempo. Então, vamos lá. Isso aqui é grande, não falo assim, não, só peguei os atributos do Espírito. Porque a vontade é um atributo do Espírito. A mediunidade, a audição. Depois vocês vão lá estudar os atributos do Espírito. Mas eu peguei a vontade, porque é o nosso tema. Porque eu tenho certeza que a gente vai sair daqui com vontade de estudar esse tema. E procurar essa vontade toda dentro da gente. E ele fala: a vós todos que vos credes. Ai, gente, peguei o papel errado. Sabe o que é isso? Eu estou com tanta vontade de falar mais sobre a vontade que eu peguei o papel errado. Ó, você está gravando isso, não bota isso aí depois, tem que fazer uma limpeza nessa fita. Meus amigos, desculpem. Mas aqui é que é a parte do atributo do Espírito. Então ele fala assim: o pensamento é um dos atributos do Espírito. Tem um palestrante, é o Pele, eu gosto muito dele, é um senhor muito, essa parece Felipe Pele, você deve conhecer ele, porque vocês também não conhecer. Mas enfim, ele fala, ele sempre bate em 3 atributos do Espírito, que é a inteligência, o pensamento e a vontade. Né? E é dentro desses 3 que tudo acontece. Você pensa, porque você tem um raciocínio, e depois você executa. Aí então você vai ver o que vai acontecer quando você usa mal essas 3 coisas combinadas. Você quer falar? Pode. Pode? Aí eu... Não falei que ia dar certo, mas tudo. É a primeira vez, né, gente? Então, toda vez que é a primeira vez, é assim mesmo, né? A gente está testando como é que vai ficar essa história de 2 pessoas. Não são 2 pessoas, são nós 2. Eu ouvi na verdade, eu li uma transcrição de uma palestra do Raul, em que ele
comparava a vida da gente àquele barquinho ali. Antes da gente sair de uma viagem, a gente tem que desejar. Não é verdade? A gente deseja fazer uma viagem. E trazendo isso para a doutrina, para a gente desejou, de acordo com aquilo que a gente acredita, e a gente está falando baseado na doutrina que a gente tem para a vida da gente, a gente desejou estar aqui. Desejou reencarnar. Então, mas eu precisava de vontade. A gente não sai de uma viagem sem planejar. Antes de um barquinho, seja o tamanho que ele for, cair no mar, tem que ter vontade de várias pessoas, planejamento, desejo para que ele adentre o mar. E o mar nem sempre é calmo. A vida da gente é feita de tribulações, assim como o mar. Ondas, depois tem aquele período calmo. Todo mundo aqui tem alguma coisa para contar de um período da existência que não foi legal, ou alguns. Mas aí depois vem aquele período mais tranquilo, depois outra turbulência, até que a gente alcance o nosso desejo, mas eu precisei de vontade para tirar o barquinho lá, que estava fracado, e cair no mar, que nem sempre é calmo. E aí, é a vontade. E a Rosângela já deu uma cola, que você reconhece o verdadeiro espírita, e aí eu acho que não é só o espírita, né? Mas qualquer um de nós, espírita ou não, que tem, pelo esforço, nem sempre a gente consegue. Mas em tudo que a gente quer alcançar na vida da gente precisa desse esforço, dessa dedicação, de estudo, de vontade para você sair de um ponto para o outro. Até uma criança, quando está aprendendo a andar, ela cai, ela levanta, ela cai, ela levanta porque ela quer chegar ou naquela pessoa, ou num brinquedo. Primeiro ela é gatinha, não se dá saltos. E isso acontece com a gente enquanto espírito. E está tudo bem se a gente também errar. Faz parte. E aí a gente faz esse esforço, porque a gente ainda vai ter que reconhecer o que é que tem aqui dentro da gente, que a gente quer fazer o esforço de modificar ou não, para a gente conseguir alcançar esse tal outro lado, né, do oceano. Qual é o caminho que eu quero fazer? Quem eu quero levar comigo? Quem eu quero perto? Quem eu não quero? Quem eu vou levar na tripulação? Vou pensar. Então, e aí eu trouxe também para a gente poder... Ah, meu Deus, espera. Por isso que eu trouxe isso. Não, peraí. Eu trouxe uma música que eu acho que algumas pessoas conhecem, porque a gente acredita que, junto com essa vontade, a força do bem. Quem souber, pode cantar. Caminhar um pouquinho. É assim, ó. Não, essa daí eu a pessoa. Gente, quando você procura, deixa eu só falar uma coisa rapidinho. Quando está falando da vontade, ela é um atributo do espírito quando ele está no corpo físico e fora daqui também está assim. É lá e cá. Então não pense que é só assim. O Raul fala que a vontade é como se fosse o leme do barco. Isso. É ele que é a força motriz. É o espírito que tem essa força para te conduzir, seja para o bem ou seja para o mal. Isso. É que está aqui dentro, é aquilo que te move, é o que faz você sair do lugar. É como, né, como se fosse a primeira do carro. É aquilo que dá aquela força para a gente se movimentar. Agora eu toquei na música certa. Eu vou cantar. Me perdoe, mas eu vou cantar. Então deixa eu botar bem alto. Já me perdoar.
ela se sente segura. Mas a gente, muitas vezes, aí eu estou falando de mim, quantas vezes a gente não se sente inseguro? Quando ela fala da força do bem, que é a gente poder se movimentar no sentido de ajudar o outro e perceber que outras pessoas também passam por dificuldades como a gente, isso vai dando uma força para que a gente continue, para que a gente persevere. Ele falou que ela persevera, né? E ela tenta de todas as formas buscar essa vontade para que ela consiga continuar, porque as adversidades, assim como aquele barquinho, elas vão acontecer. Agora, o que é que a gente vai fazer com essas adversidades é que é a grande questão. E aí cada um vai procurar o seu caminho, do seu jeito. E aí, estava falando isso no estudo sábado passado, e a gente olha os anjos aqui, os cabelos já estão ficando prateados, e a gente fala assim, poxa, se eu pudesse voltar, não teria feito aquilo daquele jeito. E eu acho que isso não é uma coisa só. Acho que todo mundo aqui, se olhar para trás, fala assim, puxa. Mas naquele momento, é o melhor que você podia fazer. Dentro daquela história que você tem, daquela vontade. A vontade era de acertar. Mas hoje, poxa, se eu pudesse conversar com aquele aluno de uma outra forma, mas essa vontade de acertar e de fazer o bem melhor que a gente pode, é que é bacana. E está tudo bem se depois que a gente podia ter feito diferente. Pode continuar. Pô, estava tão bom. Pô, estava tão bom que eu perdi até a vontade. Perdi nada. Essa música, Força do Bem, meu filho tadinho, vai pagar um biquinho agora. Mas toda vez que ele voltava da rua, que ele faz o nosso trabalho de morador de rua, né? Gilene, nossa amiga que também participa, a gente vinha cantando no carro, né? Voltava cantando essa música num gás, tipo assim, que bom, foi bacana, e a gente cantava sempre a Força do Bem, né? Lembranças boas. Não cantando mais, mas o trabalho continua. Aí, né, falando na Força do Bem, uma coisa que eu vou fazer um parênteses. No livro Libertação, que para mim é o livro que eu mais gosto da série do André Luiz, ele fala, tem uma parte lá que se você não souber organizar a sua vontade, se você não souber comandar a sua própria vontade, vai ter quem comande por você. Né? É bem isso. Se você não tiver a consciência de que é você primeiro, vai ter alguém que vai fazer por você. Porque, já que falo que somos tantos, a nossa nuvem de testemunha está aí, né? E todo mundo, todos, com corpo físico ou não, preparados para nos ajudar ou não. Quando se trata de ajudar, não há interferência, porque há o respeito ao livre-arbítrio. Mas quando ou vamos dizer, do lado da sombra, esse respeito não existe. Então, se você não trabalhar, não tomar cuidado com o que você faz com a sua vontade, vai ter alguém que vai determinar o caminho da sua vontade. Tem coisas, eu acredito sim, que a gente erra até por ingenuidade. Mas tem horas que a gente parece que quer bater de frente com o óbvio. E a gente sempre para. Porque a gente só colhe porque a gente planta. Quem semeia vento, colhe tempestade. Então a gente precisa pensar nisso. E quem semeia desamor, quem semeia desencontros, quem semeia maledicência, quem semeia qualquer coisa que não seja bom, assim como aquela música que fala que fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, também fica o mal na nossa mão, na nossa alma, no nosso coração. E mancha um pouco o caminho que a gente vai ter. Tem a misericórdia divina? Tem. Estamos fadados a sermos angelicais? Sim. Mas para que tornar isso tão pior? Para quê? E no Espiritismo,
No Espiritismo, a vontade é a principal potência da alma. Ainda bem que não sou eu, não, gente. É a principal potência da alma que inclina ou move a querer, a fazer ou a deixar de fazer algo. Olha, gente, é brincadeira. Se me convidar para ir no churrasco, pode estar caindo uma chuva que eu vou. Mas se for, de repente, para ir na casa espírita assistir uma palestra, de repente eu não vou. Mas eu estou falando porque é assim que funciona muitas vezes. Muitas vezes é assim que a gente faz. Não é para ninguém admitir nada, não. Mas é mais ou menos dessa forma que a gente age. E não estou falando de frequentar a casa espírita só, não. É de frequentar qualquer lugar que te leve a Deus. Porque a gente não tem o monopólio de Deus. Deus é o Pai de todos. Jesus Cristo é nosso irmão. Ele não escolheu eu, ela ou alguém aqui. É de todos nós. Então o caminho que você escolheu é o caminho que você quer. Mas muitas vezes a gente fica naquela preguicinha. E não esquecer, né? Que as nossas imperfeições, já que estamos sentados aqui, não estamos matando ninguém, não estamos roubando ninguém, nem comendo criancinhas. Significa que as nossas mais inclinações, elas vão para o caminho moral. Porque também está no Evangelho que intelectualmente o homem evolui muito mais rápido, mas ele devia vir junto com a moral. Mas o que a gente faz? Não. A moral vai descendo. Então a gente precisa entender isso. Direcionar a nossa vontade para que a gente também tenha essa elevação moral. E ele continua. Você falou do barco, né? Ela falou um pedaço que eu ia falar, mas tudo bem. Olha aí. A vontade é o leme. É o leme da embarcação da vida. É um timoneiro, e um bom timoneiro leva o barco para o porto da paz e da realização. Quer dizer, se a gente souber levar o nosso barquinho, né, para o caminho certinho, direitinho, né, legal, dá certo. Mas, gente, às vezes eu penso assim, é tão fácil, até para mim. Até quando eu estava preparando isso aqui, eu pensei, gente, qual é a nossa dificuldade? O que faz com que a gente saiba disso tudo e ainda ficamos empurrando? Eu fico me lembrando, eu estou vendo aquela radionovela Ave Cristo. Ai, gente, aquilo é horrível, sabia? Quer dizer, é lindo, mas é horrível por conta das maldades que tem, né? Eu fico imaginando aqueles seres humanos que se entregavam, que acreditavam no Cristo, sabe? Iam com aquela força toda, porque sabia que a verdadeira vida não era ali. E a gente? Não se pede mais isso a gente. Só se pede que a gente tenha essa força de vontade, essa vontade boa, e que ela se movimente. Ele continua. De acordo com o Espiritismo, o papel do ser humano é resistir aos condicionamentos das más paixões, buscando equilíbrio entre as necessidades materiais da vida e os seus objetivos da reencarnação. Quer dizer, nós precisamos dessa boa vontade para fazer isso, para trabalhar em nós essas coisas ruinzinhas que é difícil. Tem umas que dá uma vontade de chutar mesmo o pau da barraca, mas você pensa assim, não, dessa vez eu vou caminhar. É que nem aquela parte, acho que é o capítulo 4 que fala de você fazer o próximo que queres que faça você. Se não me engano é o capítulo 4. Então, é por ali. A gente começa a usar a nossa vontade, porque nós somos, como também diz o Evangelho, que o egoísmo é a chaga da humanidade, nós vamos aproveitar o egoísmo para nos darmos bem. Sabe por quê? Porque quando a gente usa de boa vontade, quando a gente age no bem, o primeiro que se dá bem somos nós. E que coisa melhor do que para o egoísta, do que se dá bem de todo mundo? Olha só, a gente pode até continuar sendo egoísta fazendo a coisa certa, né? É mais ou menos assim. Então, a nossa vontade é dessa forma, simples assim. Mas para a gente fechar,
eu trouxe o tal texto que eu comecei a ler errado. Eu já não sei nem mais onde está. Sumiu. Ih, gente, sumiu. Evaporou. Cadê meu texto? Vai que aconteceu, né? Aquelas coisas de sumir, né? Na minha casa só das coisas. Eu digo, se você aparecer agora na coisa, eu procuro. Some. Mas é um texto muito bonito, gente, do Leon Denis. Quisera eu ter uma fala como a do Leon Denis, como a do Kardec, como a de Chico, como a de Divaldo, ou como tantos outros que sabem falar, que sabem expor. Eu não sei, eu não sou isso tudo. Eu sou uma estudiosa, eu não sou palestrante, eu sou uma estudiosa da doutrina. Mas se tem uma coisa que eu sei fazer bem, é ler. Então, eu vou ler o texto do Leon Denis, que fala exatamente sobre o poder da vontade. E eu queria que vocês, enquanto eu estivesse lendo, fossem imaginando o texto. Querer é poder. O poder da vontade é ilimitado. O homem, consciente de si mesmo, de seus recursos latentes, sente crescer em suas forças na razão dos esforços. Sabe que tudo o que de bem e de bom desejar, há, de mais cedo ou mais tarde, realizar-se inevitavelmente, ou na atualidade, ou na série das existências, quando seu pensamento se puser de acordo com a lei divina. E é nisso que se verifica a palavra celeste: a fé transporta montanhas. Então, a vontade é ilimitada. Vamos passear com ela. Não é consolador e belo poder dizer: sou uma inteligência e uma vontade livres. A mim mesmo me fiz, inconscientemente através das idades. Edifiquei lentamente minha individualidade e liberdade. E agora conheço a grandeza e a força que há em mim. Amparar-me-ei nelas. Não deixarei que uma simples dúvida as empane por um instante sequer. E fazendo uso delas, com o auxílio de Deus e de meus irmãos do espaço, elevar-me-ei acima de todas as dificuldades. Vencerei o mal em mim. Desapegar-me-ei de tudo o que me acorrenta às coisas grosseiras para levantar o voo para os mundos felizes. Isso vai funcionando a gente. Isso é o poder da vontade. Olha o que ela vai fazer na gente. Vejo claramente o caminho que se desenrola e que tenho que percorrer. Esse caminho atravessa a extensão ilimitada e não tem fim. Mas, para guiar-me na estrada infinita, tenho um guia seguro, a compreensão da lei da vida, progresso e amor que rege todas as coisas. Aprendi a conhecer-me, a crer em mim e em Deus. Possuo, pois, a chave de toda elevação e, na vida imensa que tenho diante de mim, conservar-me-ei firme, inabalável na vontade de enobrecer-me, de elevar-me cada vez mais. Atrairei com o auxílio da minha inteligência, que é a filha de Deus, todas as riquezas morais e participarei de todas as maravilhas do cosmos. Ai, gente, isso é só vontade. A minha vontade, chama-me para frente, sempre para frente, cada vez mais conhecimento, mais vida divina. A minha vontade me leva para frente. E com ela conquistarei a plenitude da existência. Construirei para mim uma personalidade melhor, mais radiosa e amante. Sair para sempre do estado inferior, do ser ignorante, inconsciente do seu valor e de seu poder. Afirmo-me na independência e dignidade da minha consciência e estendo a mão a todos os meus irmãos, dizendo-lhes: despertai de vosso pesado sono, rasgai o véu material que vos envolve, aprendei a conhecer-vos, a conhecer as potências de vossa alma e a utilizá-las. Todas as vozes da natureza
todas as vozes do espaço vos bradam, levantai-vos e marchai, apressai-vos para a conquista do vosso destino. Um pedacinho assim, esse finalzinho aqui, que não é o finalzinho, me lembra muito o prefácio do Evangelho do Espiritismo, quando os Espíritos são todos convocados para que eles possam vir à Terra fortalecer as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos anseios. Então aqui é a vontade movendo Leon Denis, fazendo com que, nos deixando claro, né, a possibilidade do crescimento, né, da nossa ascensão. Mas ele não fala só para aqueles que já entenderam essa parte. Ele também fala: a todos vós que vergais ao peso da vida, que julgando-vos sós e fracos, vos entregais à tristeza, ao desespero, ou que aspirais ao nada, bem dizer, o nada não existe. A morte é o novo nascimento a caminhar para novas tarefas, novos trabalhos, novas colheitas. A vida é uma comunhão universal e eterna, que liga Deus a todos os seus filhos. A vós todos, que vos credes gastos pelos sofrimentos e decepções, pobres seres aflitos, corações que o vento áspero das provações secou, espíritos enganados, dilacerados pela roda de ferro da adversidade, venho dizer-vos: não há alma que não possa renascer. Ai, gente, isso é muito lindo, me emociona. Não há alma que não possa renascer. De vontade, de amor. Ele continua. Não há alma que não possa renascer, fazendo brotar novas florescências. Basta-vos querer para sentirdes o despertar em vós das forças desconhecidas. Crede em vós, em vosso rejuvenescimento, em nossas novas vidas. Credes em vossos destinos imortais. Credes em Deus, sol dos sóis. Foco imenso, do qual brilha em vós uma centelha que se pode converter em chama ardente e generosa. Sabei que todo homem pode ser bom e feliz. Pode vir a ser-lo, basta que o queira, com energia e constância. A concepção mental do ser, elaborada na obscuridade das existências dolorosas, preparada pela vagarosa evolução das idades, expandir-se-á luz das vidas superiores, e todos conquistarão a magnífica individualidade que lhes está reservada. Dirige incessantemente o vosso pensamento para esta verdade. Podeis vir a ser o que quiseres. Olha, gente, a gente pode ser o que a gente quer. E saber querer ser cada vez maiores e melhores. Daí é a noção do progresso eterno e o meio de realizá-lo. Tal é o segredo da força mental, da qual emanam todas as forças magnéticas e físicas. Quando tiverdes dado esse domínio sobre vós mesmos, não mais tereis que temer os retardamentos, nem as quedas, nem as doenças, nem as mortes. Tereis feito de vosso eu, inferior e frágil, uma alta e poderosa individualidade. Isso, gente. À vontade. Eu acho que a gente pode caminhar nesse sentido. Eu me emociono, eu queria ser assim. Ainda não sou. Mas vou tentar. E a gente tem que lembrar que esse texto de Leon não é da Jo, não é da Rosângela. É de um espírito que já tem uma condição para escrever dessa forma. Porque ele coloca aqui: o homem consciente de si mesmo. A gente ainda está no caminho de ter consciência de si mesmo. É uma busca, é estudo. E aí, quando você leu esse pedaço, que me vem à cabeça e que o Espiritismo diz para a gente é que não é o Espiritismo que salva, se é que salva alguém, né? Mas é esse
esforço de modificação. E os Espíritos dizem para a gente: estudem tudo que vocês quiserem. Não precisa estudar só o Espiritismo, mas tem essa vontade de busca de conhecimento. Porque, e aí a gente vai fazendo as escolhas que a gente quiser, e está tudo bem. Todo mundo no mesmo mundo, cada um na sua situação, porque ele fala sobre isso. Mas se a gente pensar, como a gente estava vendo hoje no estudo da tarde, né? Antes de ir para cá, o depoimento de alguns espíritos que foram mendigos na existência anterior, e ele vem. As dificuldades, a gente não pode exigir que uma pessoa que não passou por uma escola, que não teve uma família bacana, que isso aqui foi Leon Denis. Ele está dando uma força para a gente que estuda, que está aqui, para a gente continuar com vontade de continuar conhecendo, de continuar fazendo esse esforço, porque às vezes o que é melhor para mim não é melhor para ela, não é melhor para o Cláudio, não é melhor para a Lili. Mas esse esforço de tentar ser melhor em quê, para quê e para quem. E aí ele diz, consciente de si mesmo, que a gente esteja bem com a gente mesmo dentro do possível, mas essa vontade é só essa força para que a gente continue buscando, seja no Espiritismo, seja no Protestantismo, seja quem não acredita, mas, e aí tem um capítulo que é o homem de bem, né? Tentar ser bom, tentar não fazer ao outro aquilo que não gostaria que fizesse com a gente. E nesse movimento, nessa busca, esse esforço, essa vontade de tentar ser melhor. E aí a gente vai aprendendo, e aí ele diz que a gente vai ter várias chances. Muitas chances. Do que a gente acredita. E aí, só para a gente terminar, a música que a Rosa já pediu para eu mandar para ela, mas eu esqueci, eu estou esquecendo de música também. Como a gente, nós que estamos aqui, acreditamos no Cristo como um desses mestres, ou mestre, eu trouxe essa música para a gente pensar um pouquinho. Essa eu não vou cantar, não, não sei. Mostrou as peças, os espinhos. Quando viu primeiro, quem nunca teve medo? Voltamos à terra.
quando a gente estiver passando por alguma situação, que a gente tenha, que às vezes a gente não tem nem força para pedir, né? Pedir proteção, pedir que essa força, que essa vontade, que a gente peça. Peça a Jesus, peça ao nosso anjo da guarda, peça ao amigo, peça ao nosso terapeuta. Que a gente peça. Que a gente tenha essa vontade aqui de dentro, essa válvula propulsora, esse leme, de pedir ajuda. Porque é muito importante a gente se reconhecer também nesse lugar de fragilidade algumas vezes. Que está tudo bem. Todos nós, em algum momento, passamos por ele. Em algum momento da nossa vida, temos esses momentinhos, ou esses momentões, depende, né, de cada um. Mas que essa vontade, essa certeza de que a gente está sendo amparado, de que a gente está sendo cuidado, seja por alguém que está perto, seja pelos Espíritos, seja por Jesus, seja por Deus. E estudando, a gente vê que isso hoje já é científico. É científico a prova da existência do Espírito. Não é uma coisa que foi Kardec que inventou. Vocês podem estudar fora do Espiritismo sobre essa questão da comunicabilidade dos Espíritos, da existência de seres extracorpóreos, e aí a gente junta ciência e religião e a gente vai entender o que Kardec, porque não foi Kardec só arrumou que os Espíritos trouxeram a certeza de que a gente não está desamparado. E eu queria agradecer a vocês a oportunidade e o Papai do Céu abençoe a todos nós. E agradecer a vocês essa parceria que a gente está tentando aprender com mais. Tá bom? É espírito e perispírito. O nosso nome. Gostou do nome da dupla? Eu me despedir de vocês também. Meus queridos, obrigada. Desculpa aí, é a primeira vez que a gente faz estudo assim junto. Eu espero que vocês tenham gostado. E na realidade até falei para a Jo que quando eu estive um tempo atrás lá na terra do Chico, e no colégio Allan Kardec, eu vi umas palestras, e eram sempre assim 3 pessoas sentadas, elas discutiam o Evangelho, e eram pessoas comuns, ninguém acima de ninguém, como nós. Porque de verdade, gente, para falar de Jesus, a gente precisa primeiro de cara de pau, porque tem que ter a cara de pau. E segundo, convicção de que ele realmente comanda o nosso caminhar. Acreditar e falar com o coração, porque falar aqui com o coração ninguém precisa de muita coisa. Tem muita gente que pode não ter o estudo dos livros, mas tem o estudo do coração. E só para encerrar, para passar um minutinho, eu gosto muito do final do prefácio do livro Boa Nova, bem no finalzinho, onde o Humberto de Campos fala que ele conheceu 2 tipos de espíritos: os espíritos esclarecidos e os espíritos evangelizados, e que ele gostaria de alguma sorte pertencer aos segundos. Então, nós que temos conhecimentos, tantos conhecimentos, que a gente possa passar esse conhecimento para dentro do nosso coração e sermos aquelas pessoas verdadeiras e evangelizadas, as cartas vivas que a gente sempre fala que quer ser discípulo do nosso Mestre Jesus. É isso. Muito obrigada. Obrigada, Rosângela e Georgina, pela parceria. Tá? Agora nós vamos passar por um momento de passe, deixando claro que não é obrigatório, só é necessário que permaneça em silêncio.